Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje nós vamos conhecer a ciência dos contadores binários e entendê-los como funciona e quais são os melhores contadores binários para o seu circuito. E sim, esse é um circuito muito interessante, cheio de matemática e lógica por trás dele. Então, vamos conhecer ele. Uma coisa muito importante antes da gente iniciar esse vídeo é que eu recomendo que você assista primeiramente a minha série Redstone Básica. Bem, nela é meio que o pré-requisito para qualquer vídeo aqui do canal, porque ela explica muita coisa importante. Eu recomendo que você assista ela para entender o que eu vou falar nesse vídeo. Tá, mas o que são os contadores binários? Bom, vamos pensar aqui que a gente tem esses 4 bits binários, onde o 0 significa essa lã preta e o 1 significa essa lã branca. Espero que você saiba binário. Se você não souber, bom, assista a série. O que um contador binário faz? Ele vai ter um botão e toda vez que você aperta, vai ser acrescentado 1 ao seu contador binário. Então, se você apertar a primeira vez, ele vai chegar a 1. Se você apertar novamente, ele vai chegar a 2. Apertando novamente, ele vai vir 3. E depois, 4. É basicamente isso. E olha só, se você parar para pensar, esse primeiro bit, ele sempre se altera. Por exemplo, se eu clicar aqui no botão, ele vai se alterar para 1. E se eu clicar novamente, ele vai se alterar para 0. E esse ciclo sempre se repete. Independente do que os outros bits vão fazer, sempre esse aqui vai ficar se alternando entre 1 e 0 toda vez que você apertar no botão. Então, para a montagem do nosso circuito, a gente já sabe que a melhor forma de começar um contador binário é utilizando um flip-flop do tipo T. E como você já deve saber, o melhor flip-flop que existe do tipo T é uma lâmpada de cobre. Então, vamos usá-lo. Então, como você pode ver aqui, toda vez que a gente clica no botão, ele se altera. Perfeito o que a gente quer. Agora vamos observar o segundo bit. Bem, se você for reparar, toda vez que esse bit volta para 0, como por exemplo aqui, ele vai se alterar para 1. E quando ele for voltar para 0, o próximo bit, bem, também vai voltar para 0. Então, olha só o que acontece. Toda vez que esse bit aqui alterna para 0, esse também alterna. O que faz com que o próximo bit do nosso circuito seja dessa forma também. Só que como ele é invertido, né? Tipo, toda vez que fica 0, ele alterna o próximo bit. Então, a gente vai colocar uma tocha aqui para alternar esse próximo bit. Então, como você pode ver aqui, a gente já tem um contador binário. Como você pode ver aqui, 1, 2, 3. E agora vamos continuar o circuito. Bom, se você for reparar, o próximo bit, ele segue o mesmo padrão. Se esse bit for 0, bem, então esse bit aqui da frente se alterna. E como ele se alternou, o próximo também vai se alternar. Ou seja, a gente pode seguir esse mesmo padrão aqui para todos os bits. E facilmente assim nós conseguimos um contador binário. Você pode ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Porém, esse contador tem um grande problema. Ele é um contador assíncrono. O que isso significa? Bom, a resposta nem sempre vai estar certa. Por exemplo, quando a gente vai fazer do 7 para o 8, você vai ver que vai ter um grande delay. As lâmpadas estão demorando muito para chegar na próxima. O que isso vai resultar em um circuito? Bom, a sua máquina vai ler a resposta errada, vai criar uma conta errada e aí tudo vai dar errado no seu circuito. Ou seja, para implementar isso em um circuito não tá bom. Então, apesar de nós termos descobrido a tecnologia de como funciona o contador binário, agora vamos descobrir como funciona a tecnologia de um contador síncrono. E bem, voltando aqui para nossos 4 bits binários. Observe só que interessante. Quando você tem 2 bits de 1, na próxima vez, os dois vão se alternar para 0. E só quando esses dois se alternarem para 0, esse aqui vai virar 1. E olha só que interessante. Esse bit aqui, ele só vai virar 1 quando todos esses DK de trás, né, forem apagados. Então, quando todos eles voltarem para 0,
este aqui vai ligar. Então, o algoritmo que vamos usar para um contador síncrono é: se todos os bits atrás desse mudarem para 0, então eu devo mudar também. E bem, aplicando isso, a redstone ficará mais ou menos dessa forma aqui. Como você pode ver, é um contador binário comum e parece até o outro, só que ele não tem o efeito de propagação com delay. Como você pode ver aqui, ele muda instantaneamente. Agora explicando como isso tudo funciona. Primeiramente, por que tem uma slab aqui, né? Bom, se você não sabe, a slab tem uma propriedade interessante na redstone, que ela faz o seguinte: a slab ela deixa a carga passar para cima, mas não deixa ela descer. Funciona mais ou menos como um repetidor. Ele não deixa a carga vindo aqui, mas deixa daqui. Só que se a gente colocasse o repetidor aqui, ele não ficaria instantâneo como agora, já que o repetidor tem delay. E para entender como isso tudo funciona, você vai ter que analisar o seguinte: se essa lâmpada de cobre acender, essa tocha vai apagar. Mas quando eu apertar novamente, essa tocha vai acender e vai mudar essa próxima lâmpada de cobre. Como você pode ver isso aqui. Mas, olha só, se eu fizer isso de novo, você vai observar que todas essas tochas aqui estão apagadas. E quando eu apertar aqui, todas essas vão mudar ao mesmo tempo. E isso vai fazer com que essa também mude. E as outras também, obviamente, elas têm que voltar para 0. Como você pode ver aqui. Tudo isso sem delay algum. Porém, existe uma outra tecnologia para fazer os contadores binários síncronos, que é essa daqui. E ela usa a intensidade de sinal de uma forma bem inteligente. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Bom, eu vou ativar tudo aqui. E como você pode ver, ele vai ativar todas essas lâmpadas e vai inverter todas elas. Então você pode ver que todos esses comparadores estão enviando energia. E o último que está enviando energia é esse daqui. No caso, lembrando da intensidade de sinal da redstone, esse aqui você vai lembrar que ele está enviando 15, né? Já que ele é o mais perto de todos. Então, esse daqui que vai enviar a maior carga. Daí esse aqui já vai diminuir para 14, porque esse aqui não está enviando energia. E esse vai ser 13. Então, aqui o comparador vai ler esse 13 e vai colocar aqui. E aqui ele vai estar recebendo uma carga de 15. Então, como ele está no modo de subtração, ele vai fazer 15 menos 13, o que vai dar 2. Então ele só vai conseguir ativar essas duas lâmpadas. Então, como você pode ver aqui, ele só vai conseguir ativar essa primeira, porque agora o sinal estava maior. Aí agora essa só vai vir da terceira, ó. Então agora ele vai conseguir um alcance maior, porque ele vai estar subtraindo menos. Aí agora o alcance já está maior e ele só vai conseguir ativar essa. Agora já aumentou, então ele vai conseguir ativar as duas. Agora, como essa que está impedindo, ele só vai conseguir ativar ela. E agora, como essas três estão desligadas, ele vai ativar lá da frente. Viu só? E o legal desse contador aqui é que ele é totalmente síncrono. Sem contar que ele é bem compacto, né? É bem raro você encontrar uma construção de redstone em que cada lâmpada aqui está uma do lado da outra. Se apenas por ser aplicável no seu circuito de uma forma melhor, você quiser fazer de 1 em 1, por exemplo, dessa forma aqui, aí ele dá um espaço do chão. Eu faço isso com vários circuitos que são do lado do outro, porque às vezes você precisa mesmo. E sim, ele funciona. 1, 2, 3, 4, enfim, um contador binário. Tá bom, e esse circuito é muito legal. Mas, e se eu quiser contar para baixo? Bom, aqui temos um contador binário invertido, que significa que esse 0 aqui ele vale 1 e esse 1 aqui vale 0. Então aqui, por exemplo, temos um 3, podemos contar para 4, 5, 6, etc. Mas e se eu quiser contar desse 6 para 5? Bem, não dá, só dá para contar até 7, depois 8 e etc. Não dá para contar para baixo. Porém, olha só que interessante. Aqui, por exemplo, tem o contador binário que já vimos. E ele está invertendo a cada passo. Mas se ao invés de inverter, a gente simplesmente colocar uma redstone, o que será que vai acontecer? Bom, ele vai começar a contar para trás. Então, por exemplo, aqui nós temos um 6. E ele não vai contar 7, ele vai contar
5. Mas, se colocarmos as tochas novamente, repare só no que vai acontecer. Agora sim ele vai começar a contar para cima. Como, por exemplo, aqui nós temos um 10, 11, 12 e etc. Eu acho que você sacou a ideia, né? Então esse daqui é um contador binário que usa essa lógica que eu mostrei agora há pouco. Ele conta tanto para cima quanto para baixo. Como você pode ver, ele tem esses dois tantos de lâmpada, né? Mas eles são iguais. Se você apertar aqui, ambos eles mudam, como você pode ver. Mas olha só que interessante, quando a gente aperta essa alavanca, ele começa a contar para cima, como você pode ver ali. E quando a gente aperta essa alavanca de volta, ele começa a contar para baixo, como você pode ver. E a funcionalidade dele é a mesma que eu acabei de mostrar. Ele tem comparadores apenas com redstone, que é a parte que faz ele contar para baixo, e comparadores com as tochas que estão invertendo, então ele faz contar para cima. E ambos eles estão sendo apontados para esse comparador. Então é a mesma lógica do contador síncrono que eu mostrei agora há pouco, só que com esses dois pares de lâmpadas onde um usa tochas. Daí a gente usa um multiplexador aqui, como você pode ver, que ele escolhe uma dessas entradas aqui para subtrair desse comparador aqui no meio. Então se a gente clicar essa alavanca, ele não vai deixar, quer dizer, ele vai deixar esse aqui passar energia, mas esse não vai deixar. E se a gente desativar a alavanca, acontece o contrário, como você pode ver aqui. E o mais legal é que ele é bem simples de fazer. No caso, esse modelo aqui foi eu mesmo que inventei, mas tem alguns modelos mais compactos na internet. Tá, esses contadores binários são muito bons. Mas e se você quiser setar um número para começar a partir dele a contar? Bom, para você fazer algo que possa setar uma lâmpada, você deve fazer algo mais ou menos assim, que é criar uma XOR com a saída da lâmpada e com a sua entrada, que é o que você quer mudar. Então, por exemplo, se você quiser mudar ela para ligado, você aperta aqui e ela vai ligar. O motivo da gente usar uma XOR é que, por exemplo, se essa estiver ligada e essa também, então a gente quer que não mude nada, ela continue ligada. Daí a XOR ela vai deixar 0, porque se a gente deixasse 1, ele ia desligar a lâmpada. Então esse daqui é um contador que tem essa função. Só que esse aqui é o que eu chamo de o sangraal dos contadores binários, porque ele é o melhor de todos. Ele pode contar para cima e contar para baixo. Então, por exemplo, você pode estar no 3 e pode contar para 4, 5, 6 e depois para 5, 4, 3. Em ordem crescente ou decrescente. Ele também tem uma função de resetar. Então, por exemplo, aqui você pode ter um número aleatório aqui. E você pode setar para 0. Como você também pode setar um número aqui. E aí você pode contar a partir desse número. Esse contador binário eu vi num canal chamado Eggfur. Para quem quiser, vai estar na descrição. Bom, caso vocês queiram ver um tutorial completo do vídeo, né, eu peço que vocês vão no canal dele, até porque eu não vou copiar o sistema do cara e pôr um tutorial aqui no meu vídeo. Mas eu vou mostrar aqui como é que funciona para vocês terem uma ideia aí do circuito, né? Bom, aqui primeiramente é a entrada, né? Que no caso eu coloquei essas lâmpadas de cobre para toda vez que eu apertar o botão, o observador ler uma coisa que fez diferente. Resumindo, é só um diminuidor de carga e ele é apenas um tick de delay. E esse contador binário aqui funciona exatamente da mesma forma que o contador binário que conta para cima e para baixo nessa parte aqui, então não vou explicar muito bem. A única diferença é que ao invés de usar lâmpadas de cobre, eu usei dispensers, como você pode ver aqui, que funcionam da mesma maneira. Eles também são flip-flops do tipo T. Isso porque, como você sabe, os dispensers eles podem ser um flip-flop, já que você clica, ele aparece aqui. Se você clicar novamente, ele tira. Então a única coisa aqui é que ao invés de a gente usar as lâmpadas de cobre, a gente usou eles. E o motivo disso é que daí o comparador ele pode ler aqui também. Isso é necessário porque se ele estiver com balde com neve,
ele vai gerar aqui uma carga 2. Mas se o Bowser estivesse sem a neve, já que ele ejetou a neve, ele vai dar uma carga 1. E aqui o motivo da gente usar pistões é porque os pistões eles têm uma propriedade interessante na redstone. Bom, o pistão ele tem uma propriedade interessante, que ele deixa passar a carga por baixo, mas ao mesmo tempo ativa os componentes da redstone. Então ele funciona mais ou menos como um vidro que deixa a redstone passar, mas a diferença é que o vidro ele não ativa os componentes da redstone. E o motivo da gente usar a obsidiana é só para o pistão não se mover, já que para um sistema de redstone lógica não fica muito legal ter uma parte móvel do circuito. Então aqui vai ter as tochas que são o output que a gente vai usar, né? E vão aparecer nessas lâmpadas. Daí aqui é a parte de set reset. Você pode setar para 0 ou setar um novo número aqui. E bom, aqui a gente vai ter esses dispensers com funis. E quando você apertar aqui, ele vai criar uma pequena carga ali no comprador. Mas ela logo vai sumir porque o funil está apontando pro dispenser. Mas isso já vai ser suficiente para o circuito ativar esse dispenser aqui, que vai criar um bit ali salvo. O motivo da gente usar dispensers de funis e não um diminuidor de carga normal é porque eles vão criar com uma intensidade de sinal específica, já que é um item só. Para resetar, o circuito vai verificar se a lâmpada está acesa ou não. Se ela não estiver acesa, ele não vai mudar nada, mas se ela estiver acesa, ele vai ativar o flip-flop. Isso vai fazer com que o circuito desligue. Mas, se quiser ver mais sobre esse circuito, né, entender melhor sobre ele, assista lá o canal do cara que eu peguei esse circuito, já que eu tenho que dar os créditos pra ele, né. Então foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido bastante sobre os contadores binários e espero que eles possam ser úteis nas suas construções. Então é isso, tchau, tchau.